Então, nós falamos das fases. Agora nós vamos entrar em detalhes, um pouco mais detalhes sobre cada uma dessas 6 fases aqui, da concepção, o início e a escalada. A fase de consolidação, expansão, também a gente entra, essas 4. A fase de maturidade e exit nós vamos tratar mais para frente. Por enquanto nós vamos focar nessas 4 fases iniciais da startup. Então vamos lá. A fase de concepção. O que seria a fase da concepção da empresa? A concepção é quando você valida a ideia, você valida se realmente aquele produto está resolvendo uma dor do cliente, ou se ele está facilitando a vida do cliente de alguma maneira, se o cliente vê valor naquele produto. Então você vai validar essa ideia, esse modelo de negócios. A partir daí, nessa fase, começa a ser estruturado o chamado MVP, ou Minimum Viable Product, ou um protótipo do produto. E a fazer também os primeiros esboços de um business plan. Naturalmente, se você estiver captando recursos já na concepção, ele é um business plan que ele não vai conter uma série de informações da gestão e do crescimento, ou desenvolvimento da empresa, porque isso não existe ainda. Mas para isso existem formas de você colocar em uma apresentação um modelo que seja interessante, até trabalhando realmente a geração de valor, porque alguns investidores vão investir exatamente nesse tipo de negócio, em negócios do início, em negócios pequenos, que eles veem potencial de crescimento, eles com pouco recurso vão conseguir a empresa atingir aquela nova etapa, para aí sim entrar em investidores maiores com volumes maiores. Então são passos, é um passo depois do outro. O importante da gente saber é quais são as metodologias que devem ser aplicadas nessa fase da empresa para validar essa ideia, para validar o MVP, e quais os indicadores que os fundos olham, o que o investidor olha, o que ele quer saber exatamente em um business plan que é elaborado nesta fase. Nós vamos entrar em detalhes disso, mas por enquanto é importante que eu faça um passo a passo para que você entenda que de acordo com a fase da sua startup, vão existir metodologias e indicadores diferentes para cada um dos tipos de empresa, que são, digamos, a massa, a base de material que será necessária para a elaboração do business plan. Depois, nós temos aqui a parte de início da empresa. Então, a empresa já está com o CNPJ aberto, ela já está com o produto saindo ao mercado, já tem alguns clientes, já tem uma equipe pequena contratada, ela já iniciou, ela já saiu do papel, ela está naquela fase inicial dela. Ela está validando a aceitação do cliente, o preço do produto, a entrega, a qualidade, ela está terminando de desenvolver o produto final ou a primeira versão do produto, né? O produto em tecnologia ele nunca é final, são versões melhoradas a partir do MVP. E a validação do negócio. Então, se você é um empreendedor que está nesta fase já, as perguntas de quais metodologias devem ser aplicadas, qual material deve ser apresentado na elaboração de um business plan, de um deck, são diferentes de quem está na fase 1. Aqui a empresa já tem indicadores, aqui ela já investiu em marketing um pouco, já sabe qual que é a conversão que isso dá, já tem algumas outras referências que a empresa no início não tem. E aqui a gente vai pegar alguns tipos de fundos diferentes. Ao elaborar uma lista do roadshow, depois eu vou passar um material de fundos e tipos de fundos por tipo de investimento. Aqui você pega uma relação de fundos diferente do empreendedor que está na fase anterior. Depois nós temos a parte de escalada e growth da empresa. Esta fase, a empresa então já não é mais uma ideia, a empresa já tem um produto desenvolvido, já tem alguns clientes, o seu produto já tem uma aceitação validada, aí é a fase dela crescer. Porque uma startup, para ela crescer, se ela sair do zero com muito dinheiro e não testar todas as fases anteriores, é muito possível que ela vá dar errado e gaste muito caixa, porque simplesmente ela colocou dinheiro para tentar vender o produto à força. Abaixou margens, deu produtos gratuitos, uma série de políticas adotadas que possibilitam crescer, mas que não deixam a empresa validar se efetivamente seu produto está adequado. Então ela pode crescer, é como se você batesse num prego torto. Ele vai entrar por rumo errado, depois você não consegue consertar. Então a fase 1 e a fase 2 é a fase de modular a startup
para que ela consiga aí sim crescer saudável. É a fundação da startup que ela é feita nas fases anteriores. E mais uma vez, para este momento da empresa, existem perguntas que são diferentes das perguntas das fases anteriores. Então aqui, quais as metodologias? Aqui já vão ser necessárias metodologias de gestão, já vão ser necessários indicadores financeiros mais precisos, indicadores de marketing, de conversão, de uma série de números e informações que são exigidos nesta fase da empresa. Aqui também os cheques de investimento são maiores. Aqui a gente já está saindo do modelo de seed money ou angel e já indo para o venture capital, com investimentos superiores a 4, 5 milhões, dependendo do tipo da empresa e do momento que ela está. Por fim, a fase de consolidação e expansão. Essa já é uma fase que a empresa já está mais madura. Ela já validou, já cresceu, ela já tem um certo tamanho e ela começa, às vezes, a abrir em outros países, a abrir em outros mercados. Ela começa a ter perguntas e necessidades diferentes também do modelo anterior. Então, mais uma vez, quais metodologias são aplicadas nesta fase para a elaboração de um deck ou de um business plan e quais os KPIs devem existir são completamente diferentes. Aqui, à medida que você vai escalando e subindo essa pirâmide, o nível de especificidade, de qualidade da informação, ele deve ser muito maior, porque afinal a empresa já tem um ciclo de vida. Então, quando o investidor for olhar essa fase da empresa, ele vai querer entender como que ela performou durante todo esse processo e toda essa fase. Diferente de uma empresa que está apenas começando, que o empreendedor ele não tem como mostrar uma série de números porque ela ainda não foi testada, não foi iniciada. Depois a gente vem para a fase de maturidade, é o mesmo raciocínio, metodologias específicas, aqui já é uma empresa maior, já é uma empresa que dá lucro na maior parte das vezes, é uma empresa onde o processo de captação ele já muda bastante do processo de captação das fases anteriores. A própria forma de fazer o valuation ou determinar o valor dessa empresa, ele já muda de um modelo que você determina valor em uma empresa que não gera lucro, ou às vezes não gera nem caixa, não gera faturamento, né? Não gera lucro, e uma empresa dessa, que numa fase dessa já tem lucro. Então as metodologias de valuation, que nós vamos discutir também mais à frente, elas variam nessa fase. E por fim, a última fase de uma empresa é o exit dela. Por que eu estou falando em exit? Por que ela necessariamente passa por essa fase? Porque a partir do momento que você pegou recursos com o investidor, esse investidor tem um ciclo onde ele vai entrar, depois ele vai vender e vai sair. O empreendedor muitas vezes fica, ele continua na gestão da empresa, mas ele vai ter que dar saída para esse investidor. Seja para outros investidores, seja por uma venda para alguém estratégico, seja um IPO, mas esse investidor inicial, ele em determinado momento ele vai sair. E mais uma vez nessa fase são outras metodologias e outros indicadores e números importantes para o material da empresa. Aqui, vou passar rapidamente nos próximos vídeos e eu vou mostrar com mais detalhes sobre cada uma dessas metodologias. Aqui estão algumas que eu utilizo, algumas que são muito bem recomendadas. O Canvas, o Business Model Generation, ela é uma metodologia muito interessante para se validar uma ideia, para se validar um modelo de negócios, para se validar a geração de valor daquele produto para o cliente. A Lean Startup é um conceito desenvolvido também, todos esses aqui têm livros escritos a respeito, com detalhes, eu recomendo, vou passar os links, eu escrevi alguns artigos também em blog sobre essas metodologias, explicando melhor como é que elas funcionam, mas eu vou fazer um vídeo também para poder passar detalhes delas. Então a Lean Startup é uma metodologia de crescimento e gestão de startup, onde existem ciclos de aprendizado, erro, que o empreendedor vai aprendendo e vai evoluindo a partir desses ciclos. Existe uma outra metodologia muito interessante também, que chama OKR, Objective Key Results, que é uma forma de gerenciar a startup e o crescimento em ciclos de 3 em 3 meses e validar objetivamente se ela está atingindo aqueles objetivos ou não. Temos também os KPIs, né, que são os indicadores, existem centenas de indicadores, eu vou passar alguns mais importantes no próximo material, para qual fase de empresa, quais desses indicadores são importantes. Então, o custo do cliente,
a rejeição de número de clientes, clientes que entram e param de utilizar a ferramenta, o lifetime value do cliente, dos índices financeiros, nós temos o run rate da empresa, quanto que ela fatura de acordo com aquele mês, quanto tempo de vida a empresa tem, quanto tempo de caixa ela tem, quanto ela queima de caixa por mês. Então, existe uma série de indicadores, nós vamos passar com detalhes sobre isso. E por fim, índices de medição da qualidade e satisfação do cliente. A mais utilizada hoje em dia é o NPS, que é o Net Promotion Score, que ele avalia do índice de 0 a 10 o grau de satisfação do cliente e determina aqueles que são promotores do produto, que falam bem do produto, e aqueles que não são promotores, são detratores ou neutros no produto. Nós vamos olhar isso com mais detalhes. Então, para cada fase da startup, nós temos a utilização de algumas metodologias. Então, nos próximos vídeos, nós vamos passar com detalhes como elas são utilizadas, para que você, de acordo com a fase que você está, você possa se orientar e saber como aplicar cada uma dessas metodologias, a fim de conseguir ter o material necessário para construir um business plan e um deck de captação. Então, são várias táticas. Esse vídeo, a ideia foi realmente passar uma ideia geral de como é feito esse processo, para que nos próximos a gente possa entrar passo a passo em como eles funcionam, em como eles devem ser aplicados. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like na página, nos siga aqui no nosso canal do YouTube ou no Instagram, Fórmula e Captei, e deixe seu comentário. Terei grande prazer em responder todos os possíveis.